Aqui. A Lila também, Lila, pode mandar para o pessoal. Tá. Acho que aí eu tenho que só permitir que vocês abrem. Bom, vamos lá. Então, para segurar as duas. Tem que aprovar mesmo. Você pode mandar para o pessoal. Gente, sou tecnológica até a 10. É o menos. Até a 10ª página, na primeira. Bom, Eu vou. então, Tá, vamos lá. vamos dar início, doutora. Damos as boas-vindas. E muito obrigada a Rosane Melo, que está aqui, veio com, como sempre, sua generosidade com o Fórum Região dos Lagos, a trazer uma conferência sobre a segregação e infância, questões para a psicanálise. A palavra com Rosane, que eu não vou perder o tempo lendo, porque eu acho esse tempo muito mais precioso para ouvir diretamente a Rosane. Obrigada, viu? Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia. Aqui está um dia ensolarado, incrível, muito bom, né? Já agradecendo, então, o convite, né, do Fórum da Região dos Lagos, através, né, de Sandra. Dizer que é sempre muito bom estar com vocês e, né, fazer aqui um pouco um compartilhamento de algumas reflexões que eu tenho feito a respeito. Na verdade, assim, é uma hipótese minha que eu cheguei há algum tempo, né? Cheguei esse ano nela, né? E vou aqui, né, apresentar para vocês a hipótese para ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ela. Ao final a gente vai, né, chegar nisso, que é a ideia de que a gente convive hoje, né, na contemporaneidade com o que eu estou chamando de hostilidade ao infantil. E aí, enfim, né, a gente começa né, com um conceito que me ajudou muito a pensar sobre isso, foi né, o tema das nossas jornadas interfóruns, né, no Rio de Janeiro, né, no início do ano, que foi, né, a noção, não chega a ser um conceito em psicanálise, que é a noção de segregação, né? Tem um texto muito bom sobre né, a noção de segregação no ensino do Lacan, nesse livro, né, do Sidi Ascofarré, Clínica do Sujeito e Laço Social, que é né, assim, foi uma referência para mim importante, ele me ajudou a mapear, né, não só os textos, né, em que Lacan se refere a essa noção de segregação, mas também fazer algumas discussões que eu achei bem legal. Tá? Então, quem é? É o Cidi. Ah, Cidi. É o Cidi. Então, pois é. O Cidi, né, ele discute, né, essas duas questões que envolvem o termo segregação, né? O termo utilizado por Lacan para se referir, né, à segregação como um princípio e como uma prática. Hoje a gente vai, né, discutir muito mais a questão da prática ou das práticas de segregação, né, que entre os anos de 1967 e 1970, Lacan indica pelo menos em 4 textos. Tá? A gente vai, né, passar rapidamente por eles aqui. E eu confesso que um texto que estava nessa sugestão do Cidi, que é, né, uma breve comunicação do Lacan, né, aos psiquiatras, que eu fui, né, retomá-lo, né, durante a semana para trazer aqui para vocês, foi um texto que me surpreendeu muitíssimo, né, pela convocação que o Lacan faz, né, aos psiquiatras em 1967, anunciando que 50 anos depois, né, a história ia cobrar deles uma determinada posição. Então, muito interessante. Bom, então, quais são os textos, né, que traz assim, né, essa noção de segregação? A proposição,
né, de 9 de outubro de 1967. Breve discurso de Lacan aos psiquiatras, que é de 10 de novembro de 1967. E a locução sobre as psicoses, né, da criança, que é, né, aquela participação que ele faz na jornada organizada pela Maud Manoni, em outubro de 1967, muito próximo aí, né, da proposição. Né? Então, entre outubro e novembro, ele produz 3 textos em que ele traz, né, uma noção, né, muito importante aí para a gente trabalhar. E em 1970, né, a gente encontra uma outra referência do Lacan, o termo que é no avesso da psicanálise, no seminário 17. Em televisão também não tem? Aí eu não peguei porque eu estou seguindo CID. Entendi. Mas Mas então, vou inserir aqui no meu repertório. Né? Bom, segregação, né, é uma palavra, né, que vem do latim, né, e que tem aí, né, como etimologia, o gregário. Ou seja, a vida em rebanho para membros da mesma espécie. Então, diz respeito àquilo que é da ordem do gregário e corresponde ao fato da separação no que é dado como gregário. Porque todo rebanho, né, traz aí o fora do rebanho. Como toda tribo, né, localiza, né, a outra tribo. O que o Lacan, né, vai nesses 4 textos, né, que eu citei, agora eu tenho que ver como está em televisão, o que ele vai a todo momento se referir, né, é sobre os efeitos da ciência e a sua proposição de universalização, que vai trazer aí, né, e vai ampliar as práticas de segregação. Essa é a convocação do Lacan, né, nesse momento, dizer que a ciência, né, e a sua, né, de seu furor Sanandis, traz, né, em suas múltiplas formas de propor, né, um tratamento do real, na verdade, de uma colonização, né, do real, como se isso fosse possível. Isso traz aí, né, inicia aí uma prática que vai se desdobrar. E ele, né, já traz aí os campos de concentração e também, né, os campos de extermínio na União Soviética como exemplos do século XX para que a gente pudesse pensar sobre essas práticas, que tem como característica a organização, né? A ideia de concerto, né? Aqui está errado, está com C, com S, concerto de concertar mesmo, né? A ideia de que se pode consertar, né? A ideia de que se pode planificar de uma forma muito racional, né? Os espaços, né? As pessoas, fazer uma distribuição, uma perfeita classificação, né? Que, portanto, sempre vai levar a uma distribuição e uma separação espacial, né, a partir dessa classificação. Então, né, no século XX, a gente tem os campos, né, nazistas de extermínio, os campos de concentração soviéticos, e aí o CIDI traz, né, dessa lista citada pelo Lacan, o apartheid, né, sul-africano, os campos de reeducação chinês e cambojano. Esses acréscimos aí que o próprio Cid traz nessa ideia. Bom, os avanços, né, da civilização dentro dessa proposta, né, universalista, né, sempre vão se traduzir não apenas em um certo desconforto, como o senhor Freud já havia observado, mas também por uma prática que verão se tornar cada vez mais disseminada, que não revelará imediatamente seu verdadeiro rosto, mas tem um nome que, mesmo que seja transformado ou não, sempre significará a mesma coisa e que acontecerá, a segregação. Então, é uma discussão que o Lacan está trazendo
dentro de um contexto, final dos anos 60, a gente tem, né, novos confrontos geopolíticos no mundo, né? Após a Segunda Grande Guerra, né, é uma década muito importante para a gente, não só no mundo eurocêntrico, mas também dentro, né, das Américas, a gente vai ter uma série de retornos, né, aí desses discursos, né, que vão certamente ampliar as práticas de segregação começadas no campo, né, de extermínio, na experiência do Holocausto. Então, quais são os contextos, né, para o surgimento dessa noção da segregação, né, no trabalho do Lacan? Ele está discutindo o laço social e política, né, no final dos anos 70, a gente vai ter, né, em 1970, a gente vai ter, né, o aviso da psicanálise, não é à toa, né? A instituição analítica e o passe, né, isso está em discussão desde a proposição. O discurso da ciência e a foraclusão das coisas do sexo e do amor. Então, né, a gente também depois vai ver, né, o Lacan trazendo essa aliança, né, do discurso da ciência, né, e seus propósitos de universalização, com o discurso capitalista, que a gente já sabe, né, que é um discurso que, paradoxalmente, né, não promove laços sociais, muito pelo contrário, né, vai estar sempre abolindo as coisas do amor, né, e do sexo, à medida em que a principal, né, relação aí incentivada pelo discurso capitalista é uma relação com os objetos, né, de consumo. Isso rapidamente aqui falando, né, só para a gente pensar nesse contexto. E o Lacan, então, ele vai, né, ao longo desses textos, partir da segregação como prática, né, para chegar, né, à ideia, né, da segregação como um princípio, né, como um princípio, enfim, né, estrutural, né, como aquilo que funda um processo civilizatório, né, tem sempre aí, e aí ele está retomando o Totem Tabu, né, tem sempre aí, né, a exclusão, né, a discriminação das outras tribos, né, quando a gente funda uma irmandade, né, ou uma fraternidade, né, a gente está nomeando, né, aí algo que pode unificar, né, aquele grupamento e certamente, né, identificando o que vai ficar fora, né, desse grupamento, né? Cada tribo tem um nome e isso faz com que a gente, né, reconheça não só os elementos da nossa tribo, mas também, né, aqueles que compõem a outra tribo. Uhum. Como bem gosta de dizer Sônia Alberti, né, se eu sou da tribo Anta, não posso ser formiga, ou vou ter que fazer aí alguns ajustes para participar da outra tribo. Enfim, então, são questões institucionais, né, que envolvem política e formação. Lacan se dirige, então, tanto à formação do analista, na proposição, mas ele também vai fazer a discussão com a formação dos psiquiatras nesse texto que não é nada breve. Né? Eu aqui, né, também iludida, quando falei breve, né, breve discurso do Lacan, denso, assim, um texto longo, assim, e é muito impressionante. Você conhece esse texto? Mas é um texto muito impressionante pela forma como Lacan denuncia, né, a gente vai chamar agora, né, essa planificação, né, que os nazistas não inauguram. O que o Lacan vai dizer nesse texto em relação à psiquiatria é que isso que o nazismo traz, na verdade, é uma retomada, né, de uma prática iniciada pela psiquiatria. E aí ele vai trazer a história da loucura do Foucault, dizendo que o Foucault já tinha escrito muito bem sobre isso, para mostrar como é que, né, o exílio, né, o asilamento, né, a planificação, né, a separação, o apartheid dos loucos, né, aí dentro da sociedade já era, né, foi uma prática inaugurada pela psiquiatria. Né,
como vamos pensar aí a psiquiatria como aquela que, nesse momento, representa o discurso médico e o discurso da ciência. Tá? Ele fala que Foucault é evangélico, né? Ele fala de toda a obra do Foucault. Ele não cita, ele cita o Foucault, não, né, não cita um texto, né, mas ele cita assim, dizendo que todo o texto, todos os textos, né, da obra do Foucault que fizeram referência, então, a essa história da loucura e já indicou o quanto, né, a psiquiatria participou, né, dessas práticas, né, segregativas. Tá? Bom, então ele, né, né, vai discutir, né, o Lacan dentro dessa ideia da segregação como princípio, né, retomando o texto de Totem Tabu, ele vai dizer a origem da fraternidade é a segregação, né? Tudo que existe no processo civilizatório se baseia na segregação, né? Por quê? Porque essa fraternidade ela provém daquilo, né, de que os irmãos, digamos assim, né, estão excluídos, o gozo. Há uma exclusão, né, naquela história, né, do pai da horda, né, assim, né, aquele que poderia deter, né, todas as mulheres e todos os objetos da tribo seriam, né, pertencentes ao pai. Os irmãos, né, matam o pai, né, mas aquilo né, que funda a fraternidade, né, é justamente a exclusão de um gozo, né, desse gozo que somente o pai poderia, né, usufruir, e que, então, entre os filhos, né, surgem os tabus, né, exatamente para que eles também possam, aí, né, de alguma maneira, né, serem limitados, não, ou impedidos em relação, né, a esse gozo. Então, daí a segregação ser o princípio mesmo dos discursos que estruturam os laços sociais. Né? Então, no princípio, né, a segregação é para todos em relação àquilo que diz respeito ao gozo. E aí tem uma trilogia assim, né, que o Cid traz, que eu achei muito interessante, que ele diz uma segregação, né, a segregação ela engendra fraternidades e, a partir daí, afirma-se solidariedade. Não sem problemas. Bom, em vários textos a gente vai encontrar, mais ou menos, né, nesses quatro textos, a gente vai encontrar as mesmas formulações. A ideia de que o problema mais intenso da nossa época, na medida em que ela foi a primeira a sentir o novo questionamento de todas as estruturas sociais pelo progresso da ciência. Então, o problema mais intenso é esse progresso da ciência, né, que leva à universalização, né, aí dos comportamentos. Né, o Lacan diz, teremos que lidar, e sempre de maneira mais premente, com a segregação. E isso vai se tornar, ele diz, né, no texto da locução, né, ele vai dizer, os homens estão enveredando por uma época planetária, ou seja, isso vai ser para o planeta inteiro. Na locução, né, o Lacan também faz referência a um conceito que me interessa muito nesse momento, que, né, uma expressão, se utiliza de uma expressão, né, não foi um conceito, mas é uma expressão, né, da criança generalizada. Essa discussão ela está naquele meio, né, enfim, alguns autores já estão se referindo, né, a essa ideia da criança generalizada ou da infância generalizada. A gente vai encontrar alguns autores que fazem referência, né? Uma delas é a própria Hannah Arendt, né? Ela vai discutir, por exemplo, a questão da desresponsabilização, né, dos adultos, né, frente às crianças. Né? Como é que a gente está acompanhando, né, isso no século XX, essa desresponsabilização. E o Lacan, então, ele retoma, né, um autor, né, chamado André Morveau, assim,
fazendo referência, então, a essa, né, expressão criança generalizada, né? Esse autor, né, teve escrito isso, né, nas suas antememórias, dizendo: acabei acreditando, né, só nesse declínio, né, da minha vida, que não existe gente grande. Não existe Gente grande. Bom, então, tem algumas consequências essa ideia da infância, né, ou da criança generalizada, né? Tem a ideia da desresponsabilização, né, por um lado, né, dos adultos frente às crianças, o que é muito, enfim, retoma de uma forma muito interessante a posição da criança, né? E aí a gente vai estar discutindo só um mundo eurocêntrico, né? Não vou estar discutindo diferentes culturas, né? Porque se a gente fosse discutir diferentes culturas, a gente teria que, né, rever isso. Mas, né, assim, no mundo eurocêntrico, a gente sabe que a gente sai né, de um certo lugar dado, né, à criança, que seria, né, muito dramaticamente falando, né, a vala, né, a morte, né, para depois um processo de institucionalização, né, e, enfim, depois um processo, de fato, né, de classificação, né, e de controle, né, de tutela não só do Estado, mas também, né, da tutela médica. Tá? Mas no discurso eurocêntrico, o Philippe Arrier, né, quando conta a história social da criança e da família, ele vai mostrar, né, que, por um lado, a gente, né, vê surgir, num determinado momento, né, da história do mundo eurocêntrico, uma certa preocupação com essa etapa da vida que não existia antes. Né? Né? Então, isso para a gente poder pensar um pouquinho que a criança, né, ela ganha um certo lugar, né, dentro, né, dos discursos, e várias disciplinas passam a tomar, né, a criança e a infância como objeto, né, de intervenção, né, e de tutela, né, de proteção. Né? Mas sob a égide da depressão, né, porque acho que é uma depressão isso mesmo, a proteção, né, assim, a gente, né, gera muita depressão. Tem uma outra vertente que eu gosto sempre de pensar em relação a essa questão da criança generalizada, que é também essa ideia da abolição da diferença entre criança e adulto. Né? A ideia da criança generalizada, se não existe, né, pessoas grandes ou gente grande, então você pensa também numa abolição da diferença. Tá? Isso precisa ser sempre muito bem discutido entre nós, né? Porque dentro, por exemplo, de uma certa perspectiva da psicologia do desenvolvimento, a diferença entre criança e adulto sempre teve como objetivo desqualificar a criança, né? Tratar aí a criança como uma, né, como um ser em desenvolvimento, né, um vir a ser, né, inferior, né, e cheio de déficits, né, que a vida adulta, né, vai, então, né, corrigir, certo? Então, existe um projeto de evolução dentro dessa ideia. Mas é um projeto de evolução, né, de progressão, né, assim, do mundo moderno, que desqualifica, né, a existência da criança. E, ao mesmo tempo, produz um certo ideal de infância e de criança, que Freud contribui muito para desconstruir. Né? Vocês imaginem o que é, no início do século XX, alguém afirmar que as crianças têm uma sexualidade, que existe a sexualidade infantil, né? E que existem as angústias infantis, né? As desgraças da infância, como Freud diz, certo? Num momento em que todo mundo, né, queria acreditar que o momento da infância era o momento da criança feliz a cantar. O perverso polimorfo. Perverso polimorfo, então, tá a ideia exatamente. Então, tem uma idealização da criança e da infância, né, que a gente vai acompanhando aí, né, ao longo do século XIX e no século XX, que afirma uma diferença
mas é uma diferença que desqualifica, né, a infância como, né, como um tempo de vida e de experiências e de vivências, que tem, né, claro, suas particularidades, suas características, né, mas que precisa ser também valorizada como tal, né? Como sujeito, né? Essa ideia de que você dá o lugar para a criança, não como, né, uma obra em progresso, no sentido de que a obra só vai estar terminada, né, ali na adultice, mas que ela, né, a experiência da infância em si, né, ela é muito importante, né, e fundamental, né, diferente sim, né, mas que não precisa ser aí tratado como um menor, né, que precisará sempre e a todo momento da tutela, né, e do cuidado, né, de um adulto que tenha como, né, como ideal, né, esse sujeito que será o adulto. Será um adulto um dia. Bom, então, eu acho que também essa questão da abolição da diferença ela é importante, né, porque isso faz, né, claro, faz eco com né, aquela ideia que o Freud traz, né, num texto de 1913, né, sobre a amnésia do infantil. O Freud se pergunta como é que os educadores, os pedagogos, aqueles que vão cuidar de criança, que sofrem de amnésia do infantil, podem cuidar de crianças, né? Essa é a pergunta que ele lança, né? É um texto pequenininho, né? Está dentro daquele, né? De uma coletânea de textos, né? Que o Freud escreve para uma enciclopédia, o interesse, né? Da psicanálise para várias áreas de conhecimento, e aí tem um verbete, né? Que o interesse educacional da psicanálise, né? O interesse da psicanálise para o campo da educação, né? E ele abre o texto dizendo que existe aí uma questão, né? Assim, a amnésia do infantil, né, faz com que um adulto olhe para a criança e não reconheça, né, ali as características, né, que são comuns, né? Enfim, são, né, fazem parte da infância, que precisam ser olhadas, né, não como atrocidades, né, ou perversão no sentido que a psiquiatria tratava, né, até então, ou estranhas, né, enfim. Então, né, assim, essa ideia de que a criança, né, ela traz essa verdade encoberta, né, pelo recalque, né, a verdade sobre o infantil, né, e que os adultos negam, justamente porque sofrem do infantil. Isso é muito comum, né, gente? A gente vai para a escola, né? Eu trabalho em escola, em educação, você entra na escola, aí tem sempre um professor para dizer: nossa, não, tem uma sexualidade exacerbada, porque está se masturbando, tem alguma coisa acontecendo muito grave, né? Então, tem sempre uma coisa muito grave, porque a criança se masturba, porque a criança chora, porque a criança se angustia, né? Então, tem várias cenas assim, né? Oi? Não para quieta, né? Incrível, né? Assim, não se interessa, né? Ela não tem atenção. Agora, né? tudo Assim, são transtornos, né? todos são transtornos. Eu acho que essa a questão. É aquilo que o Lacan, né, denuncia aí no final dos anos 70, e realmente, né, estamos, né, num momento muito crítico em relação a isso. Bom, e o Lacan, então, né, ele vai dizer na locução, né, que essa entrada no reino da criança generalizada, né, vai ser a entrada de um mundo inteiro no caminho da segregação. É daí que eu estou tirando a minha hipótese da hostilidade ao infantil, né? Assim, por quê? Porque né, a infância, né, suas manifestações, enfim, as suas vivências, a sua forma de expressão no mundo, tem sido cada vez mais abolida, né? Tem sido, né, cada vez mais algo, né, que precisa ser, né, abolido, acalmado, né, segregado, né, etc. Bom, mas olha, eu acho que é nesse breve discurso dos psiquiatras que ele é mais contundente. Eu achei muito impressionante isso.
Vou ler alguns trechos, né, desse texto para você. Porque nesse trecho, né, nesse texto, o Lacan, né, ele está se dirigindo aos psiquiatras, ele está se dirigindo à formação dada para os psiquiatras. Ele está, né, reafirmando, né, o hospital psiquiátrico como lugar de exercício de poder e autoridade, né? Ele diz, né, assim como Foucault já tinha assinalado, né, das práticas segregativas nascidas neste lugar, o isolamento dos outros. Bom, vou ler o primeiro trecho, eu já li, o segundo trecho é assim: os senhores nazistas, vocês poderão ter um reconhecimento considerável por isso, foram precursores e também tiveram imitadores imediatamente, um pouco mais a leste, em relação ao que é concentrar as pessoas. Este é o tributo dessa universalização. Uma concentração é um tributo, né, do projeto de universalização, na medida em que ela só resulta do progresso do sujeito da ciência. E ele não está fazendo elogio. Ele está, né, considerando que, né, a modernidade trouxe, né, o discurso da ciência, assim como, né, o sujeito da ciência. Você acha que, ele, embora não especifique qual ciência, mas você acha que a informática... Ele fala brevemente sobre a questão da tecnologia. Ele fala, é uma frase nesse texto. Ele fala da comunicação de massas. Eu não me lembro se ele usa o termo tecnologia, mas eu me lembro que ele fala da comunicação de massas, de algo que a comunicação de massas vai trazer, porque o que, na verdade, é isso. O que a tecnologia faz, né, é capilarizar isso, né? Fazer com que essas ideias, de fato, elas se tornem planetárias, né? Massifiquem nesse sentido, né? Mas eu acho muito interessante isso, porque, mas é uma frase, é só uma ideia. Nos anos 70, né? Não sei nem o que a gente tinha nessa época. Televisão. Rádio. A rádio foi, né, o primeiro. Os sociólogos franceses estavam bem atentos, porque eles já falavam sobre isso também. O pessoal da sociologia francesa, como Pierre Bourdieu, eles já denunciavam como é que né, esses ideais, né, da ideologia dominante estavam se difundindo rapidamente através, né, da massificação das ideias trazidas aí pela essa possibilidade dos sistemas de comunicação, da ampliação dos sistemas de comunicação. Com a imprensa, né, Rosane, como tudo deu um mundo, né, com a invenção da imprensa, que os livros eram só, né, escritos à mão para poucos, né, com aquela proliferação massiva da informação começou aí, né? Agora todas as possibilidades. Não, mas é mais adiante, porque quando ele parte daquela mesa redonda, psicanálise e medicina, mais ou menos nessa época também, né? Que ele fala dos aparelhos, que você tem uma voz e um olhar totalmente independentes do corpo humano. Né? E que hoje, se a gente pensar, né, nessa questão os objetos, as superfícies, né, de escrita, elas eram restritas, né? Mas hoje eles mexeram numa outra coisa que eu acho que é muito... eles usando assim, sistema, né? Assim, o que há hoje também é uma alteração na relação com o saber. Há um ataque ao saber. Isso, né? Porque a gente não democratizou, obviamente, em todos os países do mundo, né? Sobretudo num país como o nosso, o acesso à leitura e escrita, né?
O Brasil, como muitos outros países, né, em desenvolvimento, né, sei lá como se chama isso, né, que tem uma desigualdade social, né, muito profunda, em todos os países em que a gente encontra essa desigualdade social, a gente encontra uma desigualdade em relação ao acesso à leitura e escrita. Né? O Brasil tem índices vergonhosos até hoje, né, de analfabetismo, certo? A gente não democratizou o acesso, né, ao ensino. Né? A educação básica ela não está democratizada. A gente tem uma democratização no ensino fundamental, mas que a perda dentro do ensino fundamental é muito grande. Né? O índice de evasão, né, de sujeitos dentro do ensino fundamental é muito grande. E a gente sabe que a gente está falando, então, né, da população de baixa renda. Enfim, então a gente tem uma série de ilusões a esse respeito. A gente democratizou o acesso à internet? Não. Né? Continuamos com problemas sérios em relação ao acesso às tecnologias, né, ao material digital, na população de baixa renda. A pandemia, né, revelou isso para a gente. Né? Enfim, então acho que a gente tem essa questão do acesso à tecnologia, né, dessa massificação do sistema de informação, dessa capilarização, né, dessas ideias que, né, chegam em qualquer lugar. Né? Eu estou em Seropédica, gente, né? Eu trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vou no interior de Seropédica, uma professora sabe dizer o que é TDAH. Assim, ela sabe dizer assim, ela já que o aluno dela tem TDAH. Né? Ela não conhece Freud e Lacan. Não poderia discutir comigo Freud e Lacan, mas por que TDAH chega? Essa é a ideia da capilarização. Né? Por que são essas as ideias? Né? Da classificação, né? Né? Dos diagnósticos, que chega de uma forma capilarizada. Certo? O texto do Freud não chega. Né? Bom, então, assim, só para né, assim, a gente poder pensar que esses efeitos, né, da ciência aí, né, num projeto de classificação, né, e planificação, né, de universalização, né, que leva à planificação, né, e a exclusão, né, e a segregação, o Lacan acusa, né, a psiquiatria de trazer e de contribuir, né, para esse modelo, com o exílio, né, dos loucos, né, dos malucos. Tá? Para pensar, né, como isso incide sobre a infância, eu fui pesquisar também essa história da psiquiatria infantil. Vou rapidamente passar por ela, assim, né? Muito rapidamente. Mas assim, é uma história muito, muito importante, porque a gente vai reconhecer que isso que acontece hoje, que eu estou dizendo para vocês, que uma professora do interior de Seropédica, né, conhece, né, o diagnóstico de TDAH, autismo agora, né, virou TDAH, né, substituição, né, de um pelo outro. Por que esse discurso é um discurso hegemônico dentro das escolas? Porque o que marca, né, a relação da psiquiatria com a infância é um projeto de civilização das crianças consideradas idiotas. Né? O Pinel parte, né, na sua classificação, de 4 quadros. 4. O Tratado Médico-Filosófico de Alienação Mental de 1800. Né? Mania, demência, melancolia e idiotismo. Mania ele pega de Esquirol, Mania ele pega de Esquirol. Mas o Esquirol vem depois, né? Exatamente. Esquirol. Exatamente. Agora a gente tem essa proposta. Mas, assim, a classificação do Pinel só tinha 4. Só para dizer para vocês, quantos quadros de transtorno nós temos hoje?
Nós somos 20 milhões. Tem 300 e tanto. A gente saiu de 4, foi 300 e tanto. Bom, partimos de 4. Esse quadro de idiotismo, né, vai ser o que eles vão usar desde sempre, então, para falar sobre algo que acontece com a criança. Esse algo que acontece com a criança diz respeito a um problema intelectual. Tá? As crianças não entram no discurso médico como possíveis loucas. As crianças não enlouquecem para esses psiquiatras, né? Que surgem aí, né, nesse campo em 1800. Tá? As crianças entram no discurso como crianças que têm problemas, se elas têm problemas, elas têm problemas intelectuais. Portanto, um bom projeto pedagógico, educacional, poderia dar conta desses quadros, certo? O PNEL não desenvolve um projeto educacional. Quem desenvolve um projeto educacional para, né, a resolução do idiotismo são os seus discípulos. Então, o ITAR, né, o jovem, né, o ITAR, que trabalhou com o PNEL, mas era, né, um jovem à época, é o psiquiatra que vai cuidar do menino, né, selvagem. Lembram da história do menino lobo, do menino selvagem? Certo? É o ITAR que cuida do menino. Por que o ITAR cuida do menino? Porque o PNEL avaliou o menino e desistiu. Isso não tem jeito. Né? É idiota, vai ficar idiota pro resto da vida. Não tem saída. O ITAR, né, um psiquiatra, pede a guarda do menino para o Estado, né, à época, consegue a guarda do menino, leva esse menino para casa, porque ele queria aplicar nesse menino um método educativo desenvolvido por ele. Isso está nos relatórios do ITAR. Né? Vocês conhecem a história, rapidinho? Né? Então, Isso. pois é, gente. É uma história muito impressionante. Né? Por quê? Porque esse menino, ele é encontrado, ele tem, né, na época não faziam essa contagem que hoje pode fazer para saber exatamente a idade do menino, né? Mas supõe-se que ele tinha entre 11 e 12 anos de idade. Ele é encontrado, né, numa floresta, né, no interior da França, por alguns caçadores. E ele estava vivendo entre os animais. Tá? Ele não emitia palavras, né? Ele só emitia sons, né? Imitando os animais. Ele andava nos 4 apoios, né? E ele se alimentava do que tinha lá na floresta. Certo? Ele vivia entre, né, os animais. Né? Ele é o chamado menino lobo, né, na literatura. Parênteses, só para dizer para vocês que casos como esse existem mais de 50 na literatura, né, desde a Idade Média até a Idade Moderna. Então, a gente conhece alguns casos, né? O menino o menino lobo, o menino selvagem, não foi o primeiro, nem foi o único, mas ele se tornou famoso exatamente por causa disso. Porque ele foi objeto de estudos do PNEL, né? O PNEL é o psiquiatra que, né, então, propõe a primeira classificação, né, psiquiátrica, né, aí, né, no mundo moderno, né? Ele inaugura, né, a psiquiatria classificatória, né? E o ITAR, então, que decide que um bom projeto educacional pode civilizar, né? Pode contribuir para, né, educar esta criança, portanto, o problema dele teria sido um problema de educação, certo? Ele é levado, então, né, tem um método, o método é descrito. Esse método ele se torna o fundamento, né, das pedagogias que vão ser utilizadas no século XX, no século XXI. Ela sobrevive até hoje, essa metodologia, no ensino de crianças com deficiências. Tá? Vamos lembrar que, à época, em torno de 1800, né, a gente está começando a ter, né, escolas como projetos institucionais, mas ainda não temos, né, grandes iniciativas a esse respeito.
mas nós já contávamos com instituições do tipo abrigos, né? Abrigos para as tais crianças órfãos, né? Doentes, que não queriam, a família não queria, né? Enfim, todas, a gente supõe, né? As crianças com deficiência, e as chamadas idiotas. Tá? Então, a gente tinha, né, esses lugares que recebiam, né, essas crianças, muitas crianças surdas mudas, e já havia aí, né, algumas iniciativas aí de educação dessas crianças surdas e mudas. O ITAR, quando ele vai montar o método dele, né, ele dialoga com métodos que já estavam sendo aplicados para essas crianças surdas e mudas que estavam, então, dentro desses abrigos. Tá? Bom, o ITAR desiste, vou resumir a história, porque o ITAR, né, aplica o método. O Vitor, né, depois vai ser chamado de Vitor, né? O Vitor ele vai progredir pouquíssimo, segundo, né, o psiquiatra, né? Ele consegue né, fazer algumas atividades do tipo já sentar, né, à mesa, andar, né, sem precisar dos 4 apoios, né, alguns poucos hábitos de higiene, né, mas ele não faz o recurso da fala, né, ele não desenvolve, né, capacidades de aprendizagem como o ITAR, né, pressupunha, né, eu acho que 2 anos depois o ITAR entrega o Vitor para o Estado de novo, para ele, né, voltar para um abrigo. Madame Guerrin, que era né, a governanta, né, da casa do ITAR, que, portanto, acompanhou todo esse processo, né, ela vai, né, até o hospital do abrigo e solicita, né, que ele fique com ela. Né? E o ITAR, então, intervém, escreve um segundo relatório para que, né, de fato, a guarda seja dada para Madame Guerrin, e esse menino morre, né, junto a ela. Né? Ele morre com 40 e poucos anos, mas ele morre junto dela. Né? Ou seja, um único laço, né, assim, que o suportou, né, foi com ela. Né? Eu acho que é uma história muito interessante porque, primeiro, toda discussão, né? E vocês sabem que o Lacan escreve o texto, a Colette Soler que conta isso, o texto O Estádio do Espelho, para fazer essa discussão. Exatamente. Por quê? Porque, né, nos anos 30, né, havia uma série de discussões sobre, né, sobre essas crianças, né, que não se desenvolviam, segundo, né, a teoria do desenvolvimento, que, enfim, ficavam lá, né, aquém, né, das habilidades esperadas pelos adultos. Né? Gente, 1930 exatamente é a década que a gente vai né, dizer que inaugura-se a psiquiatria infantil, de fato. Porque o que existia antes, olha só, nós levamos 230 anos. Se a gente pensar em 1800, Pinel, certo? Né? 1930, 130, né? Exagerei. 130 anos para poder chegar a uma psiquiatria infantil que, de fato, tivesse um estatuto próprio, que não fizesse referência, né, às experiências da psiquiatria que já existia, que era uma psiquiatria destinada ao mundo dos adultos, certo? Né, a ideia de que as crianças, né, podem, né, enlouquecer, no sentido, né, a esquizofrenia precocíssima desencadeada, né, ela é formulada, né, nessa década. Os estudos de Kanner surgem nessa década, certo? Então, a gente demorou muito tempo para chegar a esse reconhecimento de que havia ali, né, alguma incidência, enfim, né, da civilização na constituição do sujeito, né, para pensar sobre aquilo que se desenvolve ou não se desenvolve. Tá?
Mas antes, né, isso era impensável. Assim como não entrou em discussão na época em que encontraram o menino Vitor, né, eu sempre falo isso também, né, quando eu dou aula, meus alunos, eu falo, o que mais impressionou vocês nesse caso? Eu conto, cara. Aí eles falam tudo. A única coisa que ninguém, né, assim, no caso dos meus alunos, né, que ninguém, né, diz de imediato é assim, por que esse menino estava na floresta? Sim, eu estava pensando isso. Né? Como foi parar lá, né? Porque tentaram matá-lo. Como foi parar lá, né? Esse menino foi encontrado com vários cortes, inclusive com um corte, né, enorme, né, na região do pescoço, que indica, né, que quem o deixou lá fez uma tentativa de homicídio. Mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu a uma tentativa de homicídio. Então, a pergunta que ela está lá é assim, porque que à época ninguém discutiu isso. A grande discussão da época era se o menino era civilizável ou não. Quando a gente tinha já um problema muito grande, né, na civilização. Eu diria isso. Ninguém quis olhar o processo civilizatório, né? Ninguém quis discutir o lugar dessa criança ou das crianças nesse mundo em que a gente deixava as crianças para morrerem, né, em qualquer lugar. Então, acho que é um marco também, assim, para mim, essa história, né? Porque né? Eu falando disso esses dias, né, em Petrópolis, a Vanisa falou assim, sim, como Édipo. Né? Exato. Né? Que é né, uma outra história que começa como, gente? Levar o menino para morrer. Certo? Então, né, que eu acho que é isso que volta, né, assim, eu acho, na nossa história e no nosso processo civilizatório. Assim. O que retorna, né, é um desenlace, né, né, enfim, a cultura, né, tem, né, por outra, enfim, com a criança. As crianças sofrem, né, os efeitos desse desenlace. Por isso que eu falei, da vala, né, para a escola. Mas né? é a cultura do descarte, né? Porque aquilo que... Sim, mas na época não era isso, né? Mas para matar aquilo Hoje, que era idiota, né? Aquilo que tinha um defeito. O que não era... O que não queria, não era querido. Eu acho que aí vem, né, um conceito muito bom para a gente, que é a questão do valor fálico. Hoje, a criança com valor fálico. Isso aí. Hoje em dia é para ter jovens. Hoje em dia não. Hoje em dia não, já Tá. O Freud, quando ele escreve, quando ele escreve né, o Narcisismo em Introdução, né, ele vai falar, né, enfim, da criança naquele momento, dentro daquele projeto, né, de maternidade e tal, a majestade do bebê, né, assim, a criança filha do narcisismo dos pais, né? O que eu acho que a gente precisa discutir é claro, né? Por isso que eu falei que a gente está falando de um mundo eurocêntrico e a gente está falando de crianças que entram, né, nesse lugar fálico, porque a gente conviveu, certamente, né, gente, com crianças do mundo, né, escravagista, enfim, né, dos filhos dos escravos, que não tinham esse valor fálico. Né, assim. Paparicadas, né, eram as crianças, né, termos culturais, enfim, né, no mundo eurocêntrico, eram as crianças, né, filhas dos que passamentos tinham... oficializados, né? Eram bastardos. Sim. Não, e as outras crianças que circulavam naquelas comunidades e que não eram as crianças filhas dos nobres. Você participava da nobreza, eu acho que eram corpos descartáveis, tanto quanto na Idade Média. Mas é uma discussão que a gente precisa né, de outras áreas para pensar. A antropologia ajuda muito a gente a pensar nisso, porque a gente também convivia com diferentes culturas que davam outros lugares para a criança, né? Enfim, então tem uma série de questões assim, que eu acho que é importante. Aqui tem uma pintura, um desenho que o Ittar faz do menino. Não sei, né? Quem é?
O Ittar, que faz É a o pintura. Ittar. É o Ittar que pinta ele. Seria um menino de Aveyron. É. Bom, O símbolo de Roma é o lobo amamentando os bebês, né? Rómulo e Remo? De Roma, né? né? Rómulo e Remo, sim. Rômulo e Remo. É a loba. É. Eu vou passar rápido, que horas são? Vou passar rápido, né? Sim. Assim, aí, só para pensar assim, que a gente tem uma longa história até chegar né, à década de 1930. A gente tem uma longa história dentro da psiquiatria, né? Que vai trazendo já uma série de diagnósticos, classificações, né, se referindo aí ao campo da infância, mas ainda com muita dificuldade de reconhecer, né, a possibilidade de uma criança, né, ser psicótica. O termo demência precoce, utilizado pelo Kraepelin, né, a gente poderia pensar, não, demência precoce. Né? Não, era aplicado só para os adultos. O processo de demenciação, a demência sempre foi também, junto com a ideia de idiotia, problemas relacionados à deficiência intelectual. Né? Então, eles usavam demência para adulto e, né, idiotia e retardo para as crianças. Mas o Kraepelin, quando traz a ideia de demência precoce, ele está trabalhando com essa possibilidade de você ter, né, adultos jovens, né, demenciados. Né? E aí vocês sabem que esse termo vai ser substituído, né, no campo da psiquiatria, pelo termo proposto pelo Bleuler, né, o psiquiatra suíço, que é a esquizofrenia. Né? Porque o Bleuler diz, não, mas nem todo mundo, né, nem todos os quadros entram nesse quadro de demenciação que você está dizendo. Então, né, tem esquizofrênicos que não trazem esse quadro. Então, tem todo um debate, né, no início do século, e o termo esquizofrenia né, acaba, né, ganhando o debate. E hoje a gente não vai falar em demência precoce. Mas, a partir do conceito de demência precoce, alguns psiquiatras, né, começam a usar a ideia de demência precocíssima, né, para falar de quadros na infância. Né? E quando o próprio conceito de autismo surge com o Kanner, né, a gente já tinha também, nessa mesma década, alguns autores trabalhando com, que aí já foi substituído, lembra, demência precoce por esquizofrenia, aí a gente já tem um outro conceito que é a esquizofrenia precocemente desencadeada, também para se referir à infância. Então, a gente vai vendo uma passagem interessante, né, até os anos 30, para surgir essa ideia, essa possibilidade de que as crianças, né, poderiam né, ser aí, psicóticas. Não vou tentar resumir, então, né, essa discussão, né, que me interessa. Bom, então, isso a gente vai percorrer no campo da psiquiatria. Mas tem uma outra área da medicina que corre paralelo, né, nessa discussão, que é a neurologia. E junto com a psicometria. Né, no final do século XIX, início do século XX, a gente vê o surgimento da psicometria. Né? Inclusive médicos que vão formular, né, os testes de inteligência. Né? Isso, a avaliação psicológica. Né? Aí, o que a gente encontra no início do século XX dentro da neurologia? Alguns diagnósticos se voltando para o campo da educação. Dislexia é um conceito que surge dentro de uma pesquisa de um neurologista, no início do século XX. Então, assim, quando eu digo para vocês, por que o professor do interior de Seropédica conhece, né,
essas formulações que provêm do campo médico, porque eles estão na disputa. Eu digo que a infância é um campo de disputa, porque eles estão disputando, né, esse campo há muito tempo. E certamente eles são hegemônicos, né, em relação à própria psicologia, em relação à antropologia. Oi? Os professores, quem são hegemônicos? Os médicos. Médicos. claro. A medicina, agora farmacológica, mas a patologização é anterior à medicalização, né? A gente está falando de tratamento. Isso. Mas eu gosto dessa pegada histórica, só para mostrar assim, gente, há muito tempo que eles estão disputando esse campo, né? Cá para nós, como é que um psiquiatra vai lá, aplica um método de educação? Como é que um neurologista faz um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita, sem nunca ter alfabetizado uma criatura, tenho certeza. Então, tem uma supervalorização desse significante. Sim, Que pode sim, sim. Sim, Essa essa autoridade. É o que o Lacan diz aqui, né, nesse discurso aos psiquiatras, né? O hospital como lugar de disputa, de autoridade, de poder. Né? E é um modelo. O alto médico, Sim, sim, sim. só procura. Sim, Psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, se for por indicação médica, sim, não for indicação. sim. Mas eu acho muito, assim, em relação, por quê? A educação, porque, na verdade, né, a instituição hoje, né, que é um lugar privilegiado, né, de sociabilidade, de transmissão, né, enfim, de desejo, de muitas, né, enfim, é a escola. A gente pensar no campo da infância e da adolescência, né, assim, é uma instituição muito importante, né? Então, não é à toa que a gente vê esse espraiamento do discurso médico, né, numa instituição como a educação, né? Não é um lugar qualquer, né? Lembra que a gente discutiu aqui, assim, da vala para a tutela, entendeu? Para a proteção, a tutela, a ideia de tutela continua, né? Tutelar a infância, né? Controlar ali o que acontece com as crianças dentro da escola, né? A gente viveu agora essa época horrorosa, né? Da mamadeira de piroca, né? Da ideologia de gênero, todas essas discussões, o homeschooling, eu já li projetos de homeschooling. Alguém já leu? Eu já li projetos, já li uns 5 projetos de lei, já li vários textos sobre homeschooling. Olha só, a primeira defesa, a escola é ruim, né? Portanto, o lugar mais seguro para as crianças é a casa. Recalcam a violência doméstica, entendeu? Não há uma alusão, né, ao índice de violência doméstica no Brasil, que é um índice altíssimo. É impressionante o texto. É impressionante. É um mundo de Nárnia. Porque a defesa é essa. A escola é um ambiente opressor, agressivo, de transmissão de ideologias. Então, num bom lugar. O individualismo. Mas é também, né, um ataque ao saber, né? Bom, então, assim, né, resumindo, assim, no discurso médico, né, a gente, né, classicamente, a gente poderia ter uma criança diagnosticada como idiota, né, mas ela não poderia ser considerada louca. A primeira formulação importante para a gente poder pensar como é que a criança entra no discurso médico. Modelo nosológico, né, diferente do adulto no início. As instituições voltadas para as crianças, né, e aí juntavam todos os problemas, né, crianças delinquentes, abandonadas e retardadas. A gente tem uma outra instituição que é muito complicada, que eu não vou citar aqui, que é, né, alguma coisa que surge ali, né, no final do século XIX, né, início do século XX, que são os tribunais de menores.
Por não haver diferenças entre adultos e crianças quanto à transgressão da lei, foram criados os tribunais de menores. E a pediatria surge, aí tá esquecendo, no final do... Sim, A pediatria como especialidade médica, não existia. sim. O movimento de higiene mental, né? Também é um movimento de higiene mental, é muito importante a gente pensar que o lema da prevenção, né, vai acabar recaindo também sobre a tutela sobre a infância, né? Porque, né, melhor prevenir na infância. Né? Prevenir a insanidade e, né, a delinquência. E aí tem um livro que é muito interessante, do Jurandir Freire Costa, que se chama Ordem Médica e Norma Familiar. E ele vai discutir toda, né, toda a incidência, né, do discurso médico, né, das questões familiares, através do movimento higienista no Brasil. É um livro muito legal. No Brasil, hoje, a gente conta com um outro movimento, que também é um movimento que a gente precisa estar muito atento, né, que é a psiquiatria do desenvolvimento. Psiquiatria do A psiquiatria do desenvolvimento. Inclusive, tem o Instituto Nacional da Psiquiatria do Desenvolvimento para Infância e Adolescência, né, inaugurado em 2009. É o mais novo paradigma em psiquiatria. Qual é a justificativa? Que a maior parte dos transtornos mentais tem origem na infância, especificamente no desenvolvimento cerebral. Estabelece-se como objetivo principal de seus estudos a criação de tecnologias para a prevenção e controle do risco em saúde mental. O conceito de risco também é um conceito bem complexo, mas só para dizer que ele é pau, né, assim, pau para toda obra na medicina. Né? E agora né, riscos em saúde mental. Tá? É uma área muito perigosa. Por quê? Olha só, do DSM-4 para o DSM-5, não sei se vocês repararam, aconteceram duas coisas importantes. Uma, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles vêm abrindo o DSM-5. Tá? Ou seja, gente, todo o campo da infância. Né? Você pensar, os transtornos do neurodesenvolvimento são desenvolvimento psicomotor, autoespetáculo, da comunicação, o TEA, o TDAH. O TEA é o transtorno do espectro autista. Olha, comunicação, fala, né? TDAH é escola, a gente sabe disso hoje, a gente consegue localizar na própria descrição do TDAH todo o vínculo que a teoria do TDAH tem com o processo de escolarização, né? Sobra nada. Outra questão importante, né? No DSM-5, eles estão abolindo do vocabulário do DSM a ideia de fenômenos transitórios na infância. Muito do que se falava sobre infância até o DSM-4, mesmo dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, podia, né, ganhar ali a chance, né, de ser um quadro transitório. Não. Vocês estão enganados. Porque a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, os conhecimentos que a gente tem hoje. Na verdade, são indícios disso que vai aparecer na vida do adulto. Isso já é uma certeza. Então, isso é uma discussão, tá? Que vem dentro desse pessoal da psiquiatria do desenvolvimento. Isso que os psicanalistas chamam de fobia, e que todas as crianças têm, mas que passa, não. Isso é transtorno de ansiedade. Manifestação de um transtorno na infância. Já é um transtorno. Só que a gente não sabia disso. Então vamos medicar logo. Então vamos medicar logo. Vamos tratar logo com essa perspectiva de prevenção. E quando a gente tem acesso à informação, eu imagino. Porque eu já tinha. Estou lendo alguma coisa assim, no Instagram, Sim. E aí eu já tinha. E agora, Sim, não, eu conheço adolescentes que
estão chegando para os pais e acusando os pais. Eu era doente, vocês não me trataram simplesmente, eu tinha que me ligar, entendeu? Eu fazia tal coisa, porque eu tinha um problema. Uhum. Eu tinha um peito. Mas eu já conheci tinha. um texto do Ron, ele fala da síndrome dos transtornos, ele fala que é o fim da clínica, que nós não temos mais clínica. O fim da clínica é porque atualmente você tem comunidades não sintomáticas, que não Sim. só sintoma, e você tem a clínica da síndrome dos transtornos. Tudo isso. E para cada síndrome, cada transtorno, você tem uma medicação. Sim. Né? Sim. Sim. Bom, E como a própria criança também se autodiagnostica. Sim. Se autodiagnostica, né? Ela mesma fala que tem crise de ansiedade, enfim. Não existe mais angústia, né? A criança fala, e a filhada fala comigo, hoje em dia eu tive uma crise de ansiedade, não consegui controlar. pois é, ninguém tem isso também, né? O meu cérebro, não sou eu. Por isso que a gente tem também, né, enfim, a foraclusão do sujeito no discurso da ciência, né? Porque não tem sujeito, é cérebro. Toda a convocação que a gente faz, né, dentro da nossa perspectiva de trabalho, né, que é a implicação, né, do sujeito, assim, o efeito sujeito, né, como a Vera, né, colocou, né, na aula dela para a gente, assim, né, tem um efeito sujeito, né, tem um sujeito que é o efeito disso daí, né, que encarna, né, e é esse sujeito que a gente convoca, né, no nosso trabalho, né, que a gente aposta, né, enfim. E o trabalho deles vai, né, eu não vou aqui passar algumas coisas, mas, enfim, eu estou já no final. Já está tarde também. Mas é para a gente pensar nisso, assim, quais são os efeitos disso hoje, né? Eu acho que essa pista do Lacan, essa convocação do Lacan foi muito importante, né? Assim, de dizer que a gente tem efeitos, né, de segregação planetários, né? Você falou agora, Clara, como é que é a clínica Monossintomática. monossintomática? De um só sintoma. A clínica, ele esqueceu o fim da clínica. Sim, sim. A gente vê só ficou uma condição. Então, a gente casa para cada sintoma. Ele fala do fim da clínica. Ó, o que eu tenho pensado, né, é assim, é que esse movimento, ele traz uma hostilidade ao infantil, né? O infantil aí como que o resto da infância, né? O infantil né, como signo do nosso também desamparo, né, da nossa posição no mundo, né? Aí, como, né, Freud formulou, né, desde o projeto, sofrendo pelo desamparo fundamental, né, do desamparo fundamental. O infantil que traz, né, todo esse repertório, né, da sexualidade adulta, como diz Freud, né, que é, então, né, determinada pela sexualidade infantil, perversa, né, e polimorfa. Essa imagem, então, né, que rasga, né, eu digo assim, rasga a imagem da criança assexuada, desse ideal de infância, né, que a gente vê no século, né, XIX. Essa imagem da criança assexuada, deixada pelo Jean-Jacques Rousseau, né? E também dessa infância e dessa criança que não tem nada a ver com o mundo adulto, né? Assim, eu acho que isso é muito interessante, assim, você pensar nessa desresponsabilização, né? Então, matamos crianças? Não tem isso. Gostamos tanto de infância de criancinha. O infantil, né, que traz essa amnésia, né, essa amnésia desse tempo do traumático. Né? A infância é o tempo do traumático, das angústias. E aí a minha ideia é essa, que a gente está saindo de um tempo, né, como disse Freud, da amnésia do infantil e das incidências da amnésia no nosso trabalho com crianças, né, seja na educação, seja na psicologia. Tá?
a hostilidade ao infantil, né? Porque com isso a gente também trabalha nessa linha, né, da universalização e da abolição da diferença, né? Vou me lembrar agora de uma frase de Maria Anitta, que para mim sempre foi muito importante, que ela dizia assim: criança sempre tira o seu tapete. Tira o seu tapete. Né? No atendimento. Né? Então, assim, e a gente vê, né, gente? Quantas pessoas gostam de trabalhar com crianças? Poucas. 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 Entre nós, analistas, né? Tem algo, né, de desafiador, né, de fora da caixinha, né, de contestador, né, enfim, de uma diferença, de uma alteridade que nos convoca, né, assim, né, que nos surpreende, né, e para um projeto de sociedade planificada, organizada, né, controlada, né? Imagina que tem uma criança, né, que não para, né, de se mexer. Então, a gente tem um projeto, eu acho que, de supressão da diferença e da alteridade. Portanto, gente, medicar a criança ou ver tudo que nela é, né, diferença em relação à perspectiva, né, do adulto, né, só pode fazer com que a gente cada vez mais pense em aprisioná-la, né, medicá-la, muito, muito cedo, muito precocemente. Você está seropédica de novo, tá bom? Mas depois da pandemia, esse foi um relato de uma ex-aluna minha, que trabalha num posto, né, de saúde. Ela viu uma criança sair, uma criança com 5 anos de idade, sair com 5 medicamentos. 5 medicamentos. E a mãe, estupefata, dizendo para ela assim, contando para ela o que a médica disse, né? A mãe falou assim: mas são 5 medicamentos? Você não acha que é muito? A médica disse: não, são 5 gotinhas de cada. São só 5 gotinhas. Então, assim, né, como isso vai entrando. E eu acho que isso se junta ao ataque à psicanálise, né, que a gente vem sofrendo, né? Enfim, não é à toa, né? Pasternak, representante da Janssen, né, da farmacologia, né? Porque a psicanálise é uma área que, né, que introduz aí, né, essa relação, né, do infantil, né, com aquilo que, né, é também, eu diria, inamovível, né, no inconsciente, né? O infantil que nós carregamos, né, enfim, as lembranças encobridoras. E mesmo essas manifestações de angústia, né, como a Vera estava trazendo, né? O quanto dessas angústias da vida adulta, né, elas vão ganhar, né, algum lugar, né, enfim, numa análise, né, o sujeito vai poder saber algumas coisas sobre isso, ou ter notícias sobre isso, se ele voltar, né, à sua neurose infantil, que é um caminho também da análise, né? A análise também faz com que a gente, né, retorne ali, né, a esse lugar que é o da neurose infantil, como aquilo que sustenta a neurose do adulto, né? Então, realmente, a psicanálise ela mantém, né, essa coexistência, né? E não vê o infantil como alguma coisa que precisa ser abolido, eliminado, porque no discurso da psiquiatria do desenvolvimento, essa criança em desenvolvimento, esse cérebro em desenvolvimento tem que melhorar. É isso? Ele vai ficar bom um dia, certo? Então, essas manifestações, elas precisam ser eliminadas na vida do adulto. O projeto, né, adulto, né, implica numa eliminação disso. Na psicanálise é o contrário. A neurose adulta é sustentada pela neurose infantil, né? Não há eliminação das etapas anteriores de vida. É coexistência. A gente continua sonhando coisas muito esquisitas, né? A gente continua tendo esses, né, sinais de angústia, né, como algo que nos defende, porque isso remete, né, às nossas questões da infância. Você me fez pensar aqui a diferença no conceito de cura.
para a psiquiatria, a medicina e para a psicanálise. Cura. Sim. Exatamente. Eles curam. Aí, por último, é só para a gente pensar assim, para onde isso nos leva, né? Isso nos leva hoje, no Rio de Janeiro, a uma forma muito violenta, né, da gente lidar, por exemplo, com as crianças de população de baixa renda, né? Essa uma chave, né? Daquele menino foi, né? Aquele Da Maré. mãe não viu que eu estava com embaixo na escola. Então, né, a gente fomenta essa hostilidade hoje. Então, acho que o Lacan chama atenção para a gente que tem uma coisa planetária, e isso eu concordo, porque a questão da medicalização não atinge apenas a população de baixa renda, não são só as crianças de população de baixa renda que estão sendo controladas por medicamentos, né? Assim, tem muitas crianças de média e alta renda também, né, sofrendo as consequências, né, dessa ideia. Talvez não tenha mais, né? Porque os medicamentos são tão caros, né? Mas até não sei, o FUD está distribuindo medicação assim, para a infância. Mas hoje a gente está assim, eles estão dentro da educação, né, você acaba valorizando, né, a patologização. Mas Alguns são, mas isso não são chiques na farmácia. Rosane, também na área da educação, a gente sabe que não é por aí que vai se resolver. Mas o que se percebe também é uma falta de capacitação, de entendimento, de preparação, né, dentro da área da educação, de professores que lidam com crianças. Eu vou dar um exemplo. Não, sim. Eu tenho uma grande amiga que tem netos. E aí, a netinha dela, de 7 anos, 6 anos, ela me liga muito aflita, ela mora em Santa Catarina. E ela me liga muito aflita porque os pais, o filho dela, a mulher, tinham se separado, imediatamente, ato contínuo, se separaram de casa e os dois se casaram. Imediatamente, não teve um tempo, foi um processo muito rápido. E as crianças, evidentemente, estavam mais agitadas, estavam com distúrbios de sono, essas coisas, começaram a ficar muito agitadas em sala de aula. Estavam angustiadas, as crianças estavam angustiadas. E foram medicadas com Ritalina, porque foi considerado déficit de atenção. A própria escola chamou, e essa minha amiga me ligou, dizendo, Clara, é isso. Eu digo, não, olha só, vamos com calma, não é isso, porque a própria escola chamou os pais, desconheceu completamente a situação que essas crianças estavam vivenciando, da separação recente dos pais e dos novos casamentos, e de 2 casas, né? E diagnosticou como déficit de atenção, como problemas de foco, não estão focadas, entendeu? E Ritalina. Então, eu não sei também se essa questão da educação, queria te ouvir um pouco. Acho que uma coisa olha só, tem... Não estou dizendo, não quero reduzir isso, mas eu também acho que tem aí alguma coisa. A formação médica, né? A formação médica. A formação dos educadores, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar assim, tem isso, né? Mas mesmo que a gente resolva a questão do conhecimento, né? Tem uma outra coisa que é essas ideias, né, sobre a criança. Sim. Porque o que é uma formação? Não é apenas a questão do conhecimento. Não, os médicos usaram cloroquina, certo? Não basta saber. Eu acho que isso, para mim, é isso que está me inquietando. Tem alguma coisa muito mais, que tem uma força muito grande, né? É o discurso do mestre, né? É um discurso.
E esse discurso que tem essa capilarização. E ela tem essa capilarização porque ela tem essa capilarização há muito tempo. Mas tem uma formação. Por que eu digo isso assim? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, com médico, vocês já tiveram essa oportunidade. O cara fez medicina, ele fez e o conhecimento ele tem. Mas ele medica sem dó nem piedade. Mas é a formação mesmo. Minha filha ela acabou de entrar no segundo semestre de medicina. E como ela cresceu ouvindo sobre cannabis, a gente tem conversado muito. Sim. É uma doutrinação. Sim. Isso que eu ia falar. Biológica da questão. Você me falou sobre a disputa, é uma disputa biológica. Né? Inclusive, os médicos estão imersos nisso, biológica, que na verdade é neoliberal. É isso, né? O neoliberalismo tem uma questão que é pela economia, através da economia, pela subjetivação. E essa mudança que a grande questão começa aí no médico. Mas é só dizer assim, gente, mas a roupa é velha. É velha. A roupinha é velha. Eu sou do tempo da disritmia, entendeu? 1985, né? Eu entrei para dar aula nas escolas públicas, certo? Criança, não tinha TDAH, tinha disritmia. O que é disritmia? Problemas nas ondas. Eu tive. Que nunca. Claro. Caiu o diagnóstico caiu. Entendeu? Alguns conseguem. A gente leva anos, gente. O diagnóstico de dislexia hoje é um diagnóstico super, super discutido, contraditado. Olha, é uma discussão, é um debate. E você, na universidade, eu estou dentro da universidade, as pessoas não sabem discutir o que é isso. Não, eu tenho dislexia. Autismo, mesma coisa. Não, autitoso. Eu trocava E a as planificação. sílabas. Porque a gente não Trocava. pode esquecer que é um projeto de planificação. Porque vai ter sempre, né? E eles pegaram, eu acho, posso estar errada, mas eu acho que eles pegaram um termo que é um termo muito caro para a militância, que é neurodiversidade. Eles colocaram a diversidade. Neurodiversidade. Neurodiversidade. Então, aí você cria uma identidade que eu sou neurodiversa. Neurodiversidade, Sim, esse movimento que também é um mercado. Sim. Né? E as pessoas que sofrem, Sim. estão ávidas por um diagnóstico. Então, quando alguém fala, não, seu filho tem que ter DH. Chega a ser uma alívio, Seu né? filho é autista. Opa, ufa, meu filho é Acho que bem entendido. Isso é um caminho, né? Sim. Entendeu? O que eu não conheço? Nada. De certa forma, contém um pouco o nível de angústia. Sim. Eu vou falar, eu sou isso. Sim. Eu acho, isso é muito impressionante. Eu acho que isso tem a ver com a insuficiência do nome próprio. E aí você vai voltando mais atrás, tem a ver com a questão da queda dos ideais. Sim. Né? Sim. Porque olha, gente, deve ter uns 50 anos ou mais, isso que eu vou dizer, uma criança que eu atendi, ele estava com dificuldade escolar, né? E aí o pai, só que a criança, ele tinha nascido quando o pai estava fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, não sei o quê, então ele foi registrado com dupla nacionalidade, não sei o quê, para ele depois resolver mais tarde e tal. E aí chegou lá, o pai é advogado, a mãe é professora de inglês, o pai é advogado. Aí, um certo momento lá do movimento dele, o pai disse, acho que eu devo uma coisa ao meu filho, acho que eu devo levá-lo à cidade onde ele nasceu, e foi. E aí, na volta, ele pede uma sessão para me dizer o seguinte: muito boa minha viagem,
as pedagogas que o atenderam lá, muito melhores do que você, não era nem pedagoga, mas, enfim. Você sabe por quê? Porque elas me disseram um nome. Elas me deram um nome. Assim, qual foi? Elas disseram assim, que se eu não podia esquecer isso. Não esqueço, não consigo esquecer. Disseram que ele é menos do que um brain impairment e mais do que um learning disabled. Quer dizer, se quer ter um nome, se quer... Deu dois nomes para ele ficar entre. É o tal do borderline também, né? É um nome. Mas ele falou dessa forma. E eu acho que tem essa questão, né? Tem uma conjuntura, né? Sim, essa conjuntura que leva a essa... né, no mundo neoliberal, por exemplo, né, essa multiplicação dos objetos que são ofertados, né, porque quando você também faz isso, né, você degrada, né, os objetos, que qualquer um serve, né, né, dá uma satisfaçãozinha, né, gente, do objeto, né, tem a questão da satisfação em jogo, da nomeação, que tem essa queda dos ideais, e aí aquilo que amarrava não amarra mais. A questão da nomeação tem a ver com, né, com aquilo que permite... Cadê seu quadrinho? O quadrinho da Vera, gente, da gente, né? Uma amarração da angústia. É um termo também que a Paulette Soler usa. Isso. Né? Que a gente consegue fazer algumas amarrações, né, da angústia. Assim, né? O que a fobia faz, né? Pegando o caso Hunt? A fobia, ela enquadra a angústia. Tá ali, eu não posso ir ali. Aqui eu posso, nesse quadradinho aqui eu posso andar. Agora, se eu sair daqui, não dá, gente. Daqui para lá não dá. Mas aqui, então, é um sintoma, né, precário, né, mas ele, né, já é uma sintomática importante, porque ele localiza, enquadra, né, e dá um nome e permite o sujeito assim, eu vou respirar aqui um pouquinho, né? Aqui no quadradinho dá para, né? Até ele conseguir fazer um trabalho simbólico. Porque estou chegando lá no Nacional do Seminário 4, é isso que o Lacan vai dizer, olha, né, a fomentação mítica, né, que o significante permite, né, permite esse deslocamento, né? Esse deslocamento de sentidos, né? E isso traz, né, aí um deslocamento da angústia, né? O sujeito sai da angústia, né, para o medo de cavalos. Isso já é um deslocamento, já permite um esvaziamento, né? Um desinvestimento, assim, né? E um investimento em outras coisas. Mas assim, então para mim é quase um laboratório sobre a angústia. Eu trabalhei anos na Fundação Nacional do Bem-Estar Menor com população adulta, em escola, que tinha muita cadelar e tal. Então, no serviço de psicologia, se tinha, você ficava, então, já trabalhando, e evidentemente que a gente fazia por onde, do pessoal da área, de poder ter a questão do 1 a 1. Não tinha essa questão, quer dizer, a triagem que passava e você via os prontuários, o que era que se colocava? Criança abandonada, pobreza de linguagem, família desestruturada, era a tal da família desestruturada, era um carimbo aquilo em todas as crianças que eram atendidas pelo setor de psicologia. Era um carimbo, você pegava os prontuários, era tudo igual, você não tinha como você saber que criança era aquela, porque era tudo igual. E isso ia para os juizados menores. Né? A mesma coisa em relação aos chamados, que muda só o nome, mas continua a mesma coisa, quer dizer, a questão do menor infrator, antigamente era menor infrator. Então, trabalhei no Padre Severino, nas Luiz Alves, com adolescente infrator, que era chamado adolescente. Depois era adolescente em situação de risco, mudam os nomes, muda os censos e tudo, e você vê, anos depois, isso tem também 50 anos que eu trabalhei, entendeu? E você vê anos depois, a Nais também trabalhou lá, anos depois você vê, assim,
a situação só se agrava, só se agrava. Então, isso a gente fica pensando, por exemplo, essas crianças que você nomeou aí, essas crianças da periferia, menos favorecidas, essas crianças que não têm. Como? Continua. Agora, qual é? São vítimas de bala perdida, são vítimas de violência doméstica, são vítimas, enfim. Continua, né? Não tem acesso à escolaridade, não tem acesso à escola. Porque a gente não discute o processo civilizatório, né? Eu acho que é isso. Em vez de a gente discutir a civilização, né? Enfim, a gente discute o quê? Se tem cérebro, se não tem cérebro, se o cérebro está bom. Porque isso é uma estratégia, porque assim, eu tenho usado disso para falar com os. Lembra da época da liberdade assistida? Que a criança não ia para os internatos, mas tinha liberdade assistida. Aí o que acontecia? Como eu trabalhava com essas crianças abandonadas, e crianças que têm população de rua, tem o Meninos de Rua chamado. Sim. Era um projeto da Unicef, Meninos de Rua. Eu não esqueço o nome do projeto. Mas Meninos de Rua. Sabe o que o juizado fazia? Colocava dentro de uma Kombi 30 meninos e mandava para ser atendidos. Não interessava se a criança queria ser atendida ou não queria ser atendida. Não, aquela criança tinha que ser atendida. Porque o problema dela era um problema mental. Botava 30 dentro de uma. Eu tinha que parar, né? Você não pode recusar quando o juiz manda para o ofício, você não pode se recusar a atender. Então, eu tinha que passar na época da ditadura, também veio na época da ditadura, você tinha que, na época que tinha violência contra menores dentro da própria instituição. Né? As crianças eram espancadas dentro da própria instituição. Na época da ditadura era um outro. Você acabou com o serviço de psicologia, que nós tivemos uma passeata dentro da FUNABEM. Mas, assim, tinha que ir ao juiz para explicar para o juiz, não é nem conversar, explicar para o juiz que não bastava, que não era assim, botar 30 crianças dentro da Kombi para ser atendido, que tinha que ter uma demanda. Né? Não era assim que se fazia, porque o menino foi pego numa infração. Né? Então, era assim que funcionava, e eu vejo que a coisa continua num crescente, entendeu? Mas a gente não mudou, né? Como sociedade, né? Assim, como cultura, é isso. Eu acho que é isso que a gente aprendeu com 2016, né? Assim, esse retorno, né? Dessas forças conservadoras que estão sempre à espreita para poder retornar, sempre, né? Então, a gente é ovo da serpente. Exatamente. O ovo da serpente já caiu, a serpente já saiu. Você sabe que ontem aquele conversa com o Mário Sérgio Ponte foi a Conceição Tavares, Maria Conceição, e ela falou uma coisa muito parecida com isso que você está falando aí, na verdade, né? Com o que aconteceu de 2016 para cá, né? Assim, o ataque à universidade, a destruição das instituições todas, de um modo geral, e a chegada do bolsonarismo. Exato, e é isso que eu queria dizer. E a chegada do... Ela falou neofascismo, mais uma vez. Neofascismo. Porque, assim, olha, os valores como estão totalmente avessos, né? Pelo avesso. Quer dizer, um sujeito para votar no impeachment, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Foi um golpe, beleza, mas havia uma votação de impeachment e esse sujeito dá o voto dele homenageando um torturador, daquela mulher que estava sendo impedida. Esse cara, ele tinha que ter saído dali preso, mas ele saiu eleito. Uma série, né? Isso está pedindo. O que tu faz depois desse, né? Se elegeu um cidadão disso. O ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, também se chama isso. Ainda chama. O ECA, né? Nem segue nada seguido. Muito triste. Mas é isso, acho que eu digo hostilidade
porque a gente, né, tem, né, todas essas versões sobre, né, a patologização, a medicalização e a violência, né? Lembrando que se a gente fez esse movimento de cuidado e proteção, não foi à toa, porque em algum lugar nós nos reconhecemos, né, como seres, né, como, né, o Freud diz isso e o Lacan também diz isso, acho que no seminário 16, né? Antes da luta de classes, né, nós temos a luta de morte. Então, nós precisamos de um certo conjunto de leis, de tabus que nos impeçam, né, de exercer as nossas piores tendências. Porque isso é uma outra coisa, porque essa estrutura, né, e essa tecnologia neofascista, ela traz uma imagem, né, da perfeição. Né? Ela defende, né, assim, eles estão corretos, eles são perfeitos. Ela falou muito interessante, porque ele no final ele perguntou, né, e Bolsonaro, o que tem a dizer sobre ele? Ela falou a junção da crueldade com o cinismo. Sim. Ela falou a crueldade, porque o covarde é cruel, né? A crueldade é a marca da covardia, né? E o cinismo, a negação entre a diferença entre a verdade e a mentira. Sim. Você juntar o que há de pior, né? Juntar a crueldade com o cinismo num governante só. Muito bom, muito bom. Bom, é isso. Pessoal. Muito obrigada. Eu acho que Tem alguém, alguma pergunta? A pessoa que está online quer abrir o microfone? Pode abrir o microfone. Mas facilita aqui a coisa do chat. Deixa eu ver o que tem no chat. Pensar a civilização. O nome do livro já foi falado. Eu acho, gente. Clínica del Sujeito. Eu acho que a indicação é Freud, 1930, né? Isso. E o Lacan. O livro do certo. O Lacan também. Quando ele, nesses textos, ele faz, assim, essas... Eu achei muito forte assim, o que ele disse para você ter. Achei... Você deu até vontade de ir lá. Não, gente, pequeno discurso aos psiquiatras. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada com a verve dele. Porque ele foi contundente, dizendo assim, vocês antecederam os nazistas. E daqui a 50 anos, se vocês não fizerem diferente, olha, a história vai dizer para vocês. Os canais 66. Muito preocupado, né? Realmente. Isso. Ele é nesse texto, muito preocupado por alguma coisa que era aí, né? E que agora as advertências, né, dele são incríveis. E eu acho que a gente tem esse movimento, né? Assim, o quanto ele é regressivo ou não, assim, mas é um movimento assim, de recuo frente a essa ideia de cuidado. Né? Não gosto de usar a palavra proteção, mas, enfim, de cuidado com a infância. Sim. Ok. Obrigada, muito obrigada, Rosane. Não deixa, acho que, não sei, é muito forte, né, tudo que foi falado. E você trouxe, né, teve também a generosidade de compartilhar com a gente o que você está pensando, a sua contribuição, que para nós, né, dá também uma ajuda muito grande para, a partir, né, daí também pensar juntos, né, contribuir. Então é isso, gente. Eu queria só pedir um minutinho mais da atenção de vocês para falar que o nosso próximo encontro, né, estão todos convidados, vai ser dia 21 de outubro, daqui a um mês, com a apresentação da Renata, que está aqui nos acompanhando também hoje no online, e ela vai nos trazer, além do, também, claro, o nosso seminário continuado, né, da Vera, seguidamente, de Freud,
aos dias atuais, do mal-estar na cultura ao mal-estar na política de drogas. Estou curiosa, expectante e muito feliz também pela proposta da Renata. Mas hoje agradecer muito, Rosane, ter vindo até aqui, todos aqui presentes. É um bom final de semana, vamos continuar sempre. Viva a psicanálise. Ah, e uma coisinha também que não queria esquecer, que hoje é o aniversário de Renato. Com palmas para Vera, Rosane e para Renato. Tá bom, gente? Tchau, Grande gente. abraço, Andressa, Nadir, Francine, Cristiane, Renata. Tchau, Pois tchau. não, acho que Beijo, foi beijo. É. Obrigada. Eu só ia lembrar que Hein? Óculos.